Nós estamos em nossa série sobre família. Todo ano nós fazemos uma série baseada nos desafios da palavra de Deus para nós como família. Filhos, filhas, pais, mães, irmãos, até sogra, todas as pessoas contempladas no desafio da palavra de Deus. E nós chamamos essa série de Família, o Microcosmo da Graça. Porque a ideia original é demonstrar como a família foi feita como uma manifestação em menor escala da vida da Trindade. Da mesma forma como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivem em harmonia e um revela o outro, o que há de bom no outro, as qualidades do outro, assim também deveria ser a nossa vida familiar. O pecado veio, estragou tudo isso, e agora nós vivemos num desafio diário de restauração da nossa vida familiar. E às vezes nós não precisamos de grandes acontecimentos para mostrar como pequenas coisas atrapalham a vida da gente. E na vida familiar é assim. Eu estava dizendo hoje de manhã que na semana passada a gente tinha deixado basicamente tudo pronto em casa pro almoço de domingo. Porque almoço de domingo é aquela coisa, tem aquela correria clássica do almoço de domingo. Aí na semana retrasada nós fomos pro mercado na sexta-feira e a gente comprou uma daquelas lasanhas semi-prontas, pensando assim, a gente vai chegar em casa no domingo, a gente vai só colocar a lasanha semi-pronta no micro-ondas, 15 minutos no micro-ondas e tá tudo pronto, tá tudo preparado, porque a gente sabia que a gente ia ter um domingo um pouco mais corrido que os outros domingos. Aí termina o culto da manhã, no domingo passado, a gente chega em casa, quando a gente coloca a lasanha no micro-ondas, o que acontece? O micro-ondas simplesmente resolveu que não trabalharia mais, ele tirou uma folga, eu acho que ele deve ter sido contaminado pelo coronavírus, alguma coisa assim, e o nosso micro-ondas disse, não vou trabalhar, e não trabalhou. E aí você pensa, puxa, mas é só isso, pega aquela lasanha e põe no forno convencional. Gente, quem usa forno convencional? Que tipo de gente usa um forno convencional? Porque você vê lá, tá lá na embalagem da lasanha, micro-ondas, 15 minutos, no forno convencional. Você esquenta o forno por meia hora, depois coloca a lasanha 2 horas e meia e 2 dias depois está pronto. É mais ou menos assim, aí você pensa, eu não tenho tempo para isso. E aí o pior aconteceu, porque como o micro-ondas não voltou à vida, nós ficamos sem o micro-ondas. Gente, como é que se esquenta leite sem um micro-ondas? Porque no micro-ondas você vai esquentar o leite. Quantos segundos você deixa para esquentar o seu leite no micro-ondas? Porque cada um tem um nível aí que gosta do leite mais quente, mais frio. Quantos segundos você deixa? 30 segundos? É um tempo legal? Dependendo do micro-ondas, tem gente que gosta do leite pelando, assim, 1 minuto. Mas pessoas normais, 30 segundos está tranquilo. Se você vai esquentar o leite na leiteira, só para pegar a leiteira já foram 30 segundos. A vida fica uma coisa insuportável, meu Deus do céu. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui, eu nem sei nem quem foi, mas agradecer ao inventor do micro-ondas. Realmente, 2 pessoas, eu não sei se ele ganhou o Nobel, mas precisa ganhar. Precisa ganhar, não sei, o inventor do micro-ondas e do ar-condicionado, se não ganharam, que a comunidade científica do mundo univos para reconhecer esses grandes homens ou mulheres aí de Deus, abençoando a nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes uma pequena coisa que sai do eixo gera uma reação em cadeia insuportável e prejudica a nossa vida. Com família é exatamente isso. A Bíblia diz claramente como nós devemos agir em relação aos membros da nossa família. A Bíblia diz claramente como é que pais devem agir, como é que mães devem agir, como é que maridos, esposas, filhos, filhas devem agir. A Bíblia tem orientações claras sobre isso. Em toda a Bíblia você encontra isso. E às vezes nós vamos olhando para essas orientações e pensando assim, legal, mas se eu não seguir apenas essa, talvez não vá acontecer grandes coisas. Se eu não for uma pessoa correta apenas naquele ponto, talvez isso não traga grandes complicações. E são esses pequenos erros, essas pequenas omissões que vão trazendo sérias consequências à vida familiar.
Na história que nós lemos, o texto que nós lemos agora há pouco, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 2, de 27 a 36, nós temos uma parte que é a fala de Deus para Eli com relação aos seus filhos. Essa história é fantástica. A Bíblia diz que Eli era um sacerdote. Ele era alguém que servia oficialmente na religião de Israel, porque ele era de uma família de sacerdotes. E em Israel, o sacerdócio não era algo que você estudava. Você nascia numa família de sacerdotes, então aquilo você recebia como herança. E a família de Eli era assim. O que significava dizer que se Eli era um sacerdote, os seus filhos também eram. E a Bíblia diz que os filhos de Eli se chamavam Ofni e Finéias. Fica a dica aí de nomes para você não dar para os seus filhos. Ofni e Finéias. Não porque são nomes feios, são nomes maravilhosos, mas porque a história deles não é tão legal assim. Porque Ofni e Finéias eram pessoas ruins. Eles tinham coisas que faziam que eram para lá de vergonhosas. Em primeiro lugar, eles roubavam das ofertas que eram trazidas para o templo. Não roubavam o dinheiro, mas o pessoal trazia os animais para serem sacrificados e eles pegavam para eles partes dos animais que não eram autorizadas. Porque a lei dizia que o sacerdote que servia ali sacrificando os animais, ele tinha direito a algumas partes. Porém, outras partes eram partes que deveriam ser queimadas como um sacrifício ao Senhor. Ofni e Finéias era aquele tipo de gente que pensou assim, nossa, mas me parece que a melhor parte vai ficar para Deus. E pelo que eu saiba, Deus não tem estômago. Então, se eu pegar essa partezinha aqui que Deus falou que é para ele, dificilmente Deus vai ficar bravo. Então, eles começaram a pegar das ofertas do povo as partes que não eram autorizadas para eles. Também tinha uma outra coisa que eles faziam. Eles começaram, de manhã, eu não lembro qual foi a expressão que a gente usou para isso, obrigado. Eles começaram a ter um relacionamento mais profundo com algumas irmãs que iam lá para o templo. Aconteceu assim, chegavam as irmãs lá para o sacrifício. A gente veio trazer aqui o sacrifício. Eles começaram a olhar para algumas irmãs e começaram a ter ali na entrada do templo mesmo, porque tinha uns quartinhos ali, uns vestiários, onde eles trocavam de roupa para servir como sacerdote. Então eles começaram a ter esse relacionamento mais profundo com algumas irmãs ali mesmo. Então era um serviço completo realmente ali, que eles prestavam, pessoas muito dadivosas. O ponto é que eles faziam isso e todo mundo começou a falar, olha, o Ofni e Finéias estão agindo de um jeito totalmente inadequado. E Eli, que era o pai, fez o quê? Um dia ele chegou para os seus filhos e falou assim, filhos, olha, tá difícil, hein? Desse jeito, papai vai ficar triste com vocês, porque, sabe, eu estou ouvindo coisas terríveis a respeito de vocês, vocês estão me envergonhando em público. Então, olha, não quero mais, hein? Parou. Foi mais ou menos nesse nível que ele deu a bronca nos filhos. Os filhos olharam para o pai, que deu essa... Porque, veja, o que Eli deveria fazer? Vem os dois aqui. Senta aqui. Porque, quer dizer que os bonitões estão roubando e estão tendo relacionamentos profundos aí com a mulherada que vem aí. Primeira coisa, uma sova nos dois. Desculpa dizer isso num momento de ser politicamente incorreto, mas o mínimo que a gente esperava desse pai era uma sova nesses dois moleques. E ele tinha autorização para destituí-los da função sacerdotal. Eli simplesmente não fez isso. Ele chegou para os meninos e falou, olha, vocês estão fazendo coisas horrorosas. Gente, por favor, vamos parar com isso. Ele foi completamente mole e covarde na forma como agiu com os seus filhos. E deixa eu dizer uma coisa que talvez vá depor contra mim e o pessoal vai ficar bravo de eu dizer isso.
Pais moles geram filhos e filhas sem vergonhas. É quase que uma regra para o mundo inteiro. E o texto que nós lemos mostra isso de uma maneira muito clara. Porque então chega um momento em que Deus olha e diz assim: então quer dizer que Eli não vai dar um jeito nos moleques? Eli, então, pelo que a gente está vendo aqui, não vai falar para esses moleques o que eles precisam ouvir. Então eu vou fazer isso. E olha, uma outra dica espiritual. Se você pode resolver um problema espiritual, resolva. Porque aquela coisa que o pessoal diz assim, só Deus pode me julgar. Não faz isso não. Porque geralmente quando Deus entra na jogada para estabelecer o julgamento dele a respeito de qualquer coisa, o bicho pega para o lado de todo mundo. Então resolva preventivamente, porque com relação à espiritualidade sempre é melhor prevenir do que remediar. Porque quando Deus vem com o remédio, ele é pior do que aquela avó que fazia chá de alho para você tomar quando estava com tosse. Lembram disso? As avós, inclusive, com esse surto de coronavírus, elas devem estar, chá de alho que não acaba mais. Alguém aqui tinha essa tortura na família? Quem aqui já experimentou chá de alho? Alguém aqui já... É horrível, não é? Aquilo ali funciona. Porque você toma aquilo, você fala, nunca mais vou tossir na minha vida. Nunca mais. Aquilo é um horror. Passei por isso e já estou curado desse trauma, fiz terapia há 3 anos. Bom, então o texto que nós lemos mostra Deus chegando para Eli, através de um profeta, e dizendo, porque você não fez o que deveria fazer com os seus filhos, eu vou fazer algo com você e com os seus filhos. E veja a seriedade com que Deus vai tratar essa questão toda. A gente vai voltar para o texto, e o texto diz assim, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso eu não me revelei claramente à família do seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Eu escolhi seu pai dentre as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Eu também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Basicamente, Deus começa dizendo assim, Eli, eu acho que você esqueceu quem eu sou. E eu preciso começar lembrando você. Você sabe quem tirou o povo de Israel do Egito, Eli? Fui eu. Você sabe quem estipulou a forma como você deve trabalhar como sacerdote? Fui eu também. Você sabe também quem estipulou a forma como seus filhos devem trabalhar como sacerdote? Fui eu. Você sabe quem é que designou qual parte pode pegar do sacrifício e qual parte não pode pegar do sacrifício? Fui eu. A questão é que você está tão acostumado com as minhas coisas que você já não está mais preocupado comigo. Você entrou no automático. E você agora sabe tudo sobre como as coisas deveriam ser. Mas como você não tem um relacionamento profundo comigo, você trata isso com desprezo. Aliás, esse é um dos problemas sérios que muitas famílias cristãs enfrentam. Um dos grandes problemas que nós, como família cristã ou de uma igreja, podemos enfrentar é o fato de que a gente se acostumou tanto com as histórias da Bíblia que a gente não liga mais para o autor delas. E isso acontece aos montes por aí. Eu conheço muita gente que sabe, porque, por exemplo, frequentou escola dominical, basicamente todas as histórias da Bíblia. Todas. E se você chegar para ele e comentar sobre qualquer história, ele sabe os detalhes, mas ele não vive. Ele simplesmente não tem a capacidade de se relacionar de maneira profunda, sincera e verdadeira com o autor da história. Nada é mais demoníaco do que conhecer a Bíblia sem conhecer o autor dela. Porque você pode usar, inclusive, o seu conhecimento bíblico para se blindar do autor da história toda. Eu conheço a história. Olha, nem adianta falar para mim sobre isso, porque eu sei o que aconteceu. E às vezes esse é o tipo da forma que nós usamos para nos prevenir disso. É igual pessoas fazem com conhecimento teológico. E eu já disse isso várias vezes. Nós somos uma igreja de tradição reformada. E tem muita gente que usa princípios de tradição reformada para fugir de Deus. Você começa a falar sobre Deus, ele puxa a predestinação. E nenhum assunto faz com que as pessoas consigam fugir tanto de Deus, quanto o assunto predestinação usado de maneira inadequada. Eli, você sabe quem eu sou? De verdade? Porque me parece que você esqueceu.
E aí então ele diz: por que vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta que determinei para minha habitação? E olha o que Deus vai dizer para ele: por que você honra mais os seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Eli, sabe qual é o seu problema? Você ama mais os seus filhos do que a mim. E aí, chega numa parte complicada, porque agora eu quero falar como pai. Os pais que estão aqui, eu espero que me entendam, e as mães, eu acho que vão entender melhor. A gente morre por um filho, não morre? Os pais que estão aqui, a gente morre pelo filho. E nem pensa muito. Talvez você olhe para mim e fale assim: ah, pai, eu não sei, mas as mães que estão aqui morreriam pelos filhos sem pensar. Se sentiriam, talvez, honradas em morrer pelos filhos. Esse é um sentimento estritamente maternal. Tanto é que um filho se recupera de enterrar os pais, mas um pai não se recupera de enterrar os filhos. Mas a pergunta subjacente nesse texto é: na sua família, há alguém que você ame mais do que ama a Jesus? E se a resposta for um sim, com relação a qualquer uma das pessoas, você vai inevitavelmente gerar um problema espiritual na sua família, que é uma desordem nas coisas e como as coisas deveriam ser. Por que, por exemplo, que pais hoje têm profunda dificuldade em disciplinar os seus filhos? Mesmo que a Bíblia diga que filhos devem ser disciplinados. E antes que comece aquela ladainha de alguém falar assim: olha, está falando sobre espancar filho. Eu não estou falando sobre espancar filho. Eu estou falando sobre disciplinar filhos. E há muitas formas de se fazer isso. Há muitas maneiras de se fazer isso. Mas acontece que hoje pais endeusam tanto os seus filhos que não têm coragem de discipliná-los minimamente que seja. Há uma total inversão de valores. E eu sempre digo aí isso aqui em nossa igreja: pergunte para os professores e professoras que fazem parte dessa igreja. As crianças chegam na escola hoje querendo mandar, e não tem como é difícil para a professora dizer: aqui na sala de aula mando eu, porque ele está acostumado a mandar na própria casa. E é claro que uma criança acostumada a mandar na própria casa vai querer mandar em todos os lugares, até que chegue alguém na vida de maneira muito dura que vai dizer para essa criança: não, eu vou colocar você no seu devido lugar. E o problema no texto em que nós estamos é que Deus resolveu fazer isso com essa família. Deus olhou para essa família e disse: opa, peraí, parece que vocês não resolveram ordenar o amor de vocês de uma maneira correta. Parece que vocês, mesmo vivendo e sabendo que devem me amar acima de todas as coisas, resolveram que não vão viver assim. Então, eu vou colocar ordem nas coisas. E a maneira como Deus coloca ordem nas coisas é extremamente assustadora. Portanto, o texto diz: o Senhor Deus de Israel declara: eu prometi à sua família e à sua linhagem que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, eu não vou mais fazer isso. Eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém vai alcançar uma idade avançada. É interessante porque isso nos faz lembrar de um texto. Quando você pega os 10 mandamentos, que é um texto famoso, lá em Êxodo 20, há vários mandamentos que tem apenas um mandamento. Por exemplo, está escrito lá: não matarás, ponto. É basicamente dizendo: olha, você não deve matar, e ponto final. E se você não matar, o prêmio que você vai receber por não matar é não matar. O mandamento é um prêmio por si só. No entanto, há um outro mandamento em Êxodo, que é conhecido como o primeiro mandamento, que, se cumprido, traz um prêmio, traz uma promessa embutida, que é o mandamento dizendo: honra a teu pai e a tua mãe.
Porque se você fizer isso, vão ser longos, vão ser prolongados os dias de vida que você vai ter na terra. Esse é conhecido na Bíblia como o primeiro mandamento que tem promessa embutida. Deus disse: se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter vida longa. É óbvio que se Deus está dizendo, se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter vida longa, o texto subentende que se você não honrar o seu pai e a sua mãe, o que vai acontecer? Você não vai ter uma vida longa. Só que na Bíblia, quando a gente fala de vida longa, também está ligado ao fato de uma vida longa, uma vida próspera. O texto está dizendo, você vai ter uma vida longa e realizada. Porque do contrário, você até pode viver bastante, mas vai viver de um jeito que a morte prematura seria até um prêmio para você. Pais que não disciplinam seus filhos estão dando de presente para eles uma vida curta e extremamente dolorosa. Gente, olhe para a nossa geração. A nossa geração, e quando eu falo a nossa, estou falando da minha. Eu tenho 42 anos. A minha geração não deu certo. Não deu. Quem trabalha em grandes empresas aqui sabe. A minha geração não dá conta de altos cargos. Porque não suporta a pressão. Quem trabalha em grandes empresas aqui sabe. O que eles estão fazendo com os funcionários antigos? Aqueles velhos, ultrapassados, que foram demitidos para contratar os novos que estavam chegando com os MBAs da vida. Estão sendo recontratados. Porque colocaram lá o pessoal de 30, 35, 40 anos, e quando alguém gritou com eles, o que eles falaram? Não quero mais. Meu Deus, olha, não dá, tô passando mal, vou desmaiar, o pessoal desmaia. O pessoal simplesmente não aguenta a pressão. Agora, deixa eu dizer uma coisa, vai piorar. Por isso, se você tem filhos, crie o seu filho aguentando as pancadas da vida. Porque há 30 anos o cara tinha que ser nota 10 para ser um CEO de uma empresa. Agora, se ele for nota 6, ele já vai ser, porque o nível vai estar tão baixo, que não vai precisar de muito para o seu filho chegar lá. Agora, não se esqueça de uma coisa, nós vamos ter uma leva de gente que não sabe lidar com a vida. Um monte de gente. Porque não recebeu preparo para isso. Eli produziu filhos fracos. E que pagaram um preço absurdo pela fraqueza de um pai que não soube ter uma postura. Veja, se você ensina que Deus é a coisa mais importante e não honra Deus na vida familiar, que mensagem você está passando para as pessoas que moram com você? É uma mensagem de que todas as coisas podem ser relativizadas. E quando todas as coisas começam a ser relativizadas, não há vida que se sustente. E aí veja que o texto continua dizendo: e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Agora, deixa eu contar como isso aconteceu. Teve um momento, pouco depois na história de Israel, que os filisteus atacaram Israel. Israel e os filisteus é quase como, sei lá, Brasil e Argentina. É uma rivalidade. Israel sempre brigou com... Os israelitas sempre brigaram com os filisteus com os israelitas, e mais uma vez isso acontece. Então, Ofni e Finéias eram sacerdotes que tiveram uma ideia fantástica. Eles falaram assim: eu sei como é que a gente vai para a batalha contra os filisteus e vamos vencer. Nós vamos pegar a Arca da Aliança, aquela mesma arca da história de Moisés, dos 10 mandamentos, onde Deus tinha se manifestado ao povo, e nós vamos levar a arca para o meio da batalha, porque a presença de Deus vai garantir a nossa vitória. E isso aconteceu, eles levaram a arca. Detalhe, podia levar a arca?
não podia levar a arca. Só que Ofni e Finéias, eles são os queridinhos do papai que sempre fizeram tudo. Então, quem sempre fez tudo, sempre vai fazer tudo e uma hora vai passar dos limites, porque ninguém nunca deu limites para as belezinhas que estão ali. Os filisteus, quando viram a arca, pensaram assim: perdemos. Porque se os deuses vieram lutar contra nós, nós vimos o que eles fizeram no Egito, estamos perdidos. O comandante filisteu falou assim: gente, é o seguinte, nós não vamos ficar escravo desses caras. Então vamos fazer o seguinte, vamos lutar. Se eles matarem a gente, morremos. Se a gente ganhar, a gente pega inclusive a arca e leva para nós, e os deuses vão passar a lutar por nós. Não deu outra. Os filisteus derrotaram o exército de Israel, e eles mataram no campo de batalha Ofni e Finéias. Um praticamente viu o outro sendo mortos, os dois filhos de Eli. A Bíblia diz que Eli estava já velho, com 98 anos de idade, e ele estava sentado numa cadeira na entrada da porta da cidade. E então ele ouve um mensageiro chegando com notícias da batalha. E ele, ao ouvir os passos daquele mensageiro, ele pergunta: rapaz, o que aconteceu na guerra? E aquele rapaz chega e diz assim: olha ali, nós fomos derrotados, a derrota foi total, nosso exército foi dizimado, seus 2 filhos morreram e eles levaram embora a Arca da Aliança. Naquele exato momento a Bíblia diz que Eli, que estava sentado naquela cadeira, ele cai, ele se desequilibra, ele cai e com a queda ele morre também. E aí a notícia da morte de Eli, de Ofni e Finéias chega na cidade. A esposa de Finéias estava grávida de 9 meses. A Bíblia diz que ela já estava pronta para o parto. Ela estava aí de 38 a 40 semanas de gravidez. Quando ela ouve que o marido, que o cunhado e que o sogro morreram, ela entra em trabalho de parto. Só que o trabalho de parto foi extremamente complicado e ela morre no parto. Então, naquele mesmo dia, morrem Ofni, Finéias, a esposa de Finéias e Eli. E o menino que nasce passa a ter um nome simbólico, porque lembre-se que em Israel eles davam o nome para os filhos de acordo com aquilo que o filho simbolizava. E o nome daquele menino que nasce, do filho de Finéias, é Icabode. Os mais antigos na igreja evangélica sabem que Icabode significa foi embora a glória do Senhor. Esse nome é marcante na história de Israel. A glória do Senhor foi embora. E demora décadas para a arca voltar para Israel. Décadas. A arca só voltou para o lugar estabelecido por Deus muito tempo depois. Esse texto é um texto que mostra claramente como pequenas concessões em ambientes familiares vão produzindo desgraças em larga escala no futuro. Vamos pensar o seguinte: se Eli tivesse juntado esses dois e dado uma bronca daquelas que só um pai pode dar, e tivesse disciplinado esses dois como Deus disse que eles deveriam ser disciplinados, como seria a história dessa família? Já pararam para imaginar que talvez, se isso acontecesse, um dia você veria Eli, muito bem obrigado, com um neto no colo, que poderia se chamar qualquer nome que expressasse a glória de Deus, poderia se chamar Josué, expressando a salvação do Senhor, junto com os seus filhos, junto com suas noras. Mas isso simplesmente não aconteceu, porque ele fez concessões que ele não deveria fazer no ambiente familiar. Ele se esqueceu que deveria viver refletindo quem Deus é. E ao esquecer-se de viver dessa forma, ele traz para a sua família um peso que a família não consegue suportar. Nós estamos aqui como pais, mães, filhos, não importa. E todos nós temos algum tipo de relação familiar estabelecida. E nós precisamos buscar, voltar a viver de uma tal forma que Deus seja glorificado através das nossas relações familiares. E não fazendo concessões bobas, idiotas, que trazem um pouco de prazer à nossa vida, para que a longo prazo esses pequenos prazeres destruam a nossa própria existência.
É interessante como Jesus, por exemplo, faz isso. A Bíblia diz que Jesus abriu mão de toda a sua glória para simplesmente fazer em nosso lugar aquilo que nós não temos condição de fazer. Imagine se Jesus fosse o tipo de pessoa que dissesse assim: quer saber? Eu acho que eu não vou fazer concessões não prazerosas. Porque, olha, tem coisa que eu vou até um determinado momento. E aí então, quando Jesus olha para a cruz, ele diz assim: acho que não vou. Olha, eu já fiz tanta coisa, porque, veja, até aquele momento, o que Jesus já tinha feito? Ele já tinha curado um monte de gente. Jesus já tinha curado cegos, já tinha curado paralíticos, Jesus já tinha ressuscitado mortos. Jesus poderia simplesmente dizer: olha, quer saber? Eu sei que o Pai, e eu vivo para agradar o Pai, estabeleceu a necessidade da morte na cruz, o sacrifício vicário. Mas eu vou abrir mão só disso. Isso aí eu não vou. Eu já ressuscitei pessoas, já curei gente. Para a cruz, não vou. Toda a história estaria prejudicada. Toda a história. Porque era necessário, segundo a Bíblia, que Jesus morresse e ressuscitasse. Era necessário que isso acontecesse. E se isso não tivesse acontecido, tudo que nós estabelecemos como cristianismo é completamente perdido, é completamente vão. Imagine se Jesus tivesse dito: já fiz tudo, para a cruz eu não vou. Não, a própria forma como Jesus estabelece a sua relação com o Pai, com Deus Pai, com Deus Espírito, é uma relação de restrita obediência e reflexo da vontade do Pai. Assim é que nós devemos viver como família. Quais são as concessões que você tem feito na vida familiar e o que isso vai gerar no futuro da sua própria família? O texto termina dizendo assim: eu levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Deus está dizendo: Eli, você vai ficar sem descendência. Eu não fico. Eli, para mim, não muda muita coisa. Muda para você. Porque, Eli, o que você precisa entender é que as ordens que eu dou para o seu bem. É para que você viva. E talvez isso seja complicado para nós. Nós compreendemos que a lei do Senhor é vida para nós. Não é algo que tira de nós a liberdade, mas que nos direciona para que nós tenhamos uma verdadeira liberdade. Quem aqui gosta de dirigir? Gosta de dirigir. Quem aqui gosta de dirigir não permite que outras pessoas dirijam. Do tipo, se você tem que fazer uma viagem, fala: não, eu começo dirigindo, quando eu cansar eu deixo você dirigir. E não cansa nunca, não é mais ou menos assim, não cansa. A 3.000 quilômetros, não, estou tranquilo, aqui estou tranquilo, Red Bull aqui na veia, não, estou sossegado aqui, nós vai. Eu não sei se você já notou que existe um negócio chamado rodovia. Não sei se vocês já notaram isso. Por exemplo, tem a rodovia dos Bandeirantes, tem a Washington Luiz, tem a Castelo Branco, tem a Raposo Tavares, tem a Piracicaba Charqueada, que tem a Piracicaba Saltinho, várias dessas grandes rodovias do mundo. O pessoal diz assim: olha, é complicado porque eu acho que a Bíblia limita a minha vida. Quando você vai para algum lugar, você vai pela rodovia ou vai pelo mato? Porque o asfalto não está limitando você, do tipo, olha, a empresa que administra a rodovia, ela delimitou, ela só colocou, sei lá, 3 pistas de rodagem. Eu não vou admitir que limitem a minha liberdade. Eu vou pelo precipício.
A questão é, o fato do asfalto ser limitado é algo que foi feito para prender você ou para direcionar você? É simplesmente alguém dizendo, siga esse caminho, porque você chega onde você estabeleceu que deve chegar. Agora, é claro que você pode dizer, eu não. Eu vou sair da pista e vou para o acostamento. Você pode fazer isso. Mas a probabilidade de você capotar e matar a sua família aumenta de maneira considerável. A questão é que nós não temos crise com limitadores. Nós temos crise quando Deus é esse limitador. Porque desde que o pecado entrou na história, nós estamos ouvindo a voz da serpente dizendo assim, sejam deuses, cuidem vocês da própria vida. Não deixem que esse Deus aí que diz que criou todas as coisas, fique mandando em vocês, fique limitando vocês. Não, sejam os seus deuses. E desde o início Deus está dizendo, viver assim não funciona. Teve um momento da história que Deus chega para o povo dele e diz, hoje eu estou propondo para você o caminho de vida e de morte. Escolha. Mas eu já estou dizendo para onde um leva e para onde o outro leva. Para que quando você chegar no fim, você simplesmente não tenha a audácia de olhar e dizer, mas Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. Não, eu estou dando apenas o pagamento devido das escolhas que você tomou na sua própria vida. Acontece, irmãos e irmãs, que quando essas decisões são tomadas no ambiente familiar, essas decisões podem matar as pessoas que nós mais amamos. E eu não quero ser o tipo de pai que daqui 20 anos, 30 anos vai olhar para a vida das próprias filhas e dizer, Senhor, se eu tivesse feito diferente, minhas filhas estariam salvas. Minhas filhas estariam felizes. Eu não quero daqui 30 anos olhar para a vida das minhas filhas e pensar, eu sou culpado direto da infelicidade, da irresponsabilidade e do fato delas não saberem viver a vida para o Senhor. Eu não quero ser esse tipo de gente carregando esse peso que vai fazer com que minha vida até chegue longe, mas não chegue feliz. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças para, refletindo Deus em nossa família, viver de uma tal forma que nós possamos, como a Bíblia diz, ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, de uma tal forma que nós tenhamos uma vida longa, feliz e agradável com aqueles que nós amamos e com aqueles que nos amam. Eli chegou aos 98 anos. E morreu da pior forma possível. No entanto, quando a gente olha para a vida desse homem, ele tinha tudo para dar certo. Tudo. Tudo nas mãos. Toda a instrução. Mas porque um dia ele chegou para os seus filhos e disse, meninos, está tudo errado, mas vamos fingir que está tudo bem? Vamos administrando o nosso pecado? O pecado não foi feito para ser administrado. Ele foi feito para ser eliminado da nossa história através de uma nova vida com Cristo. E que Deus os ajude e que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a vivermos de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado em nossas relações familiares. E que nós tenhamos a seriedade de viver princípios estabelecidos para o Senhor, para o nosso bem, e para que, através da forma como nós vivemos nossa vida familiar, a graça do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor e a vida do Senhor sejam evidentes. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.